Escolhido, o momento da justiça chegou. Você se lembra daquela risada, aquele deboche que ele usou para tentar te diminuir? Ele achava que era intocável, mas ele não sabia que o silêncio de um escolhido não é fraqueza, é a preparação do destino. Preste atenção. Ele riu de você, e agora toda a plateia está de pé, gargalhando dele. A ironia do universo é brutal. E hoje você vai testemunhar o colapso de uma arrogância que se vestiu de poder, mas que nunca teve substância. Esta não é apenas uma história de queda. É a prova irrefutável de que a soberba tem prazo de validade. Você vai descobrir o que ele não sabia sobre as leis da vida, que ao tentar te humilhar, ele estava apenas construindo o palco para a própria ruína. O que ele fez virou o meme, a piada, o espetáculo que ninguém mais leva a sério. Hoje você vai entender como a sua dignidade, que ele tentou quebrar, foi a única coisa que permaneceu de pé. Prepare-se para ver a verdade final, porque este vídeo é o decreto da sua vindicação. Se você está pronto para aceitar essa ativação de vitória e declarar ao universo que o ciclo da arrogância sobre sua vida está encerrado para sempre, eu preciso da sua ação imediata. Se inscreva no canal agora, se ainda não faz parte da nossa comunidade de escolhidos, e ative o sininho para nunca mais perder uma mensagem do seu propósito. Deixe o seu like neste vídeo para espalhar essa energia de justiça. E para selar este novo tempo e declarar ao universo que você aceita a ativação energética completa e imediata, comente o número 77 aqui embaixo. Eu vejo a sua vitória. Escolhido. Não hesite, comente 77 agora. Você se lembra da força silenciosa que tentaram diminuir com piadas e escárnio? Eles acharam que o seu brilho era uma luz fraca que poderia ser apagada com um sopro de arrogância, mas eles se enganaram feio. O poder que você carrega não é feito de barulho ou de exibicionismo. Ele é forjado na resistência e na dignidade que você manteve, mesmo quando zombavam. Você não precisou gritar para provar seu valor. A sua estabilidade, a sua permanência, isso é a prova de que a sua confiança é real, diferente daquela falsidade emprestada que eles ostentavam. Eles queriam que você fosse a chacota, mas a vida tem um senso de ironia poético. Enquanto a pessoa arrogante se esforçava para parecer intocável, ela apenas estava montando o próprio palco para a humilhação. Cada insulto que ela jogou em você não te feriu, apenas cavou o buraco dela mais fundo. Veja bem, o riso que a rodeia hoje não é de admiração, mas de desmascaramento. Eles não estão rindo com ela, estão rindo dela. Isso acontece porque a verdade é implacável. A arrogância é pesada demais para ser carregada por um caráter vazio. Você não precisou lutar para ter o foco, pois a sua sobrevivência e o seu sucesso tranquilo já fizeram o trabalho por você, expondo a fragilidade de quem tentou te derrubar. A sua resistência, a sua capacidade de permanecer firme enquanto o circo desmoronava, é o que realmente inverteu o jogo. Você não apenas sobreviveu à zombaria, você a transformou em evidência da sua força inabalável. Agora, o que você vai fazer com essa soberania recuperada? Como você usará a prova do colapso alheio para cimentar de vez a sua própria fundação de poder e influência? A verdade é que o universo está sempre ajustando o placar. O que o destino reserva para o arrogante quando o escárnio já não é mais suficiente? Você está prestes a descobrir que existe um preço final a ser pago quando a luz da verdade brilha sobre a escuridão da presunção. Você percebeu a verdade agora. A confiança que ele exibia não era dele. Era um empréstimo de luxo, bancado pelos aplausos e pela atenção temporária que você e a plateia davam. Pense nisso. A verdadeira força não precisa de uma plateia para existir. Ela é forjada na disciplina, nos erros e nas noites silenciosas de luta. O que ele tinha era um mero figurino,
um espetáculo de fachada que dependia da sua energia para brilhar. E como todo empréstimo, esse acabou sendo cobrado. O momento em que o público cansou de bater palmas, o brilho dele desapareceu. Sua arrogância, que ele usava como escudo, revelou-se ser apenas um papel de parede cobrindo uma insegurança profunda. Você, por outro lado, estava ocupado construindo sua força com as lutas que ele tanto zombou. Suas cicatrizes são a prova da sua solidez, a moeda da sua verdadeira confiança. Por isso, quando a vida exigiu prova, ele não tinha nada, enquanto você se manteve firme. Agora, o riso que antes ele direcionava a você retornou, e a plateia finalmente entende a diferença entre o barulho vazio da arrogância e a autoridade inabalável da sua resiliência. Você viu a máscara cair, viu o empréstimo ser cobrado, mas existe uma camada mais profunda aqui, um entendimento crucial sobre como a verdade não apenas se revela, mas se torna a base da sua próxima grande vitória. Como você pode transformar essa exposição do alheio em uma fundação que garante que sua luz jamais dependa da aprovação de terceiros? Amado escolhido, esta mensagem não foi informação, foi um realinhamento de consciência. Você ativou a frequência da fundação que a arrogância não pode abalar. Clique no Super Thanks para honrar essa energia. Não é sobre o dinheiro, seja 10, 20,5 ou o valor que seu coração ditar, é sobre retribuir a vibração recebida. Sua contribuição é um gesto de gratidão que solidifica a bênção. Receba o meu amor. Você não está aqui por acaso. O ruído da arrogância é projetado para tirar o seu foco, para fazer você duvidar do seu chão. Mas preste atenção. A sobrevivência silenciosa que você demonstrou já é a sua arma mais potente. Você não precisou gritar ou revidar com a mesma energia para provar o seu valor. Enquanto o outro se vestia de orgulho e fazia barulho, você estava ocupado construindo fundações. A risada alta dele era um anúncio de que a confiança era emprestada, não conquistada. Você, ao contrário, construiu uma força que não precisa de aplausos para se manter de pé. A sua dignidade superou o espetáculo dele. É fundamental que você entenda a sua soberania neste momento. Você não é a piada, você é a prova. O mundo parou de olhar para o que o arrogante dizia e começou a olhar para o que você resistiu. Cada tempestade que você atravessou, cada crítica que você absorveu sem se quebrar, tornou-se o cimento da sua reputação. Eles podem ter rido de você por um tempo, mas o riso acabou voltando para quem o começou. Isso porque a verdade não grita, ela simplesmente dura. E quando a arrogância chega ao prazo de validade, é a sua estabilidade que o público passa a enxergar e respeitar. A lei da vida é implacável. Aquilo que é construído sobre a areia do ego desaba, enquanto o que é edificado na rocha da verdade permanece. A sobrevivência é a sua verdade final. Mas existe um princípio ainda mais profundo que este arrogante ignorou. Algo que está além da resistência e da paciência. É o código secreto que transforma o ridículo em redenção, garantindo que o tempo sempre entregue a coroa a quem suportou a jornada. Qual é esse código de reversão que garantiu que a risada do público voltasse? Parem o vídeo um instante. Se você chegou até este ponto, é porque o que estamos falando não é apenas teoria, é um espelho da sua vida. Mas ouvir a verdade não é o mesmo que agir nela. O comprometimento não é um aplauso momentâneo, é uma fundação que resiste. Você está apenas curioso sobre o colapso da arrogância alheia, ou está decidido a construir uma resistência que a dele nunca terá? Se você está realmente focado em ter uma história de dignidade e não de queda, provando que a sua sobrevivência é mais alta que o barulho dele, então você precisa se alinhar com a comunidade dos escolhidos. Curta este vídeo agora mesmo,
Se você entende que a verdadeira força não precisa gritar, inscreva-se no canal para garantir que você continue construindo uma fundação que o tempo não destrói. Mas eu preciso da sua prova de que você entende a lei do retorno. O princípio de que a arrogância sempre se volta contra quem a usa. Para mostrar que você está focado na sua vitória inabalável e que confia que a justiça está trabalhando para expor quem te ridicularizou, eu quero que você comente agora mesmo o número 77. Comentar 77 é declarar: eu estou focado na minha permanência e a queda da arrogância é inevitável. Eu decido a verdade, não o ruído. Prova seu comprometimento. Faça isso agora. Você já notou que o insulto mais alto é sempre a maior confissão? A pessoa arrogante que tenta te diminuir não está falando sobre você, mas sim sobre o que ela teme ser. Cada zombaria que lançaram foi um tiro pela culatra, transformando a ofensa em um espelho. Eles queriam que você se sentisse pequeno, mas projetaram a própria insegurança para o mundo. Sua força não está em rebater, mas em deixar que o veneno deles seque e revele a rachadura na máscara que vestem. O riso agora não é mais para te envergonhar. O palco mudou. A plateia que assistiu ao show de arrogância deles agora ri do colapso. Você não precisou lutar no nível deles. Sua dignidade e sua capacidade de sobreviver funcionaram como a gravidade. Você provou que a confiança real não precisa de audiência gritando, apenas de raízes profundas. A pessoa arrogante só conseguiu cavar a própria cova com a boca, e a sua calma é a prova inegável do fracasso deles. O espelho quebrou, a confissão foi dada, mas a revelação não termina aqui. Você carrega um poder, uma sabedoria que a arrogância jamais pôde imitar. Sua resistência provou que as palavras dos outros não definem você, apenas a sua reação. Agora, você precisa entender o segredo mais profundo sobre este desmoronamento. Qual é o ganho irreversível que surge na sua vida quando o mentiroso perde a credibilidade e como essa verdade redefine o mapa do seu futuro? O palco que o arrogante montou para zombar de você não era um trono, era uma armadilha perfeita. Ele achou que o holofote o faria invencível. Mas você entendeu a verdade. Quanto maior a luz, mais fácil é ver as rachaduras na máscara. Ele queria que a plateia visse a sua fraqueza, mas a própria necessidade dele de atenção apenas amplificou sua fragilidade. Você não precisou gritar, você ficou parado, e a luz que ele amava se virou contra ele. Perceba o seu poder. Ele riu alto, tentando fazer de você a piada da cidade, mas a multidão percebeu que a arrogância dele era só um barulho cobrindo um grande vazio. Você não revidou com a mesma energia, e essa calma foi o golpe final. O palco dele desmoronou, e a plateia que ele buscava agora está rindo do espetáculo da sua queda. Sua dignidade permaneceu intacta, e a performance dele virou um meme. Essa não é só a história de um tropeço. É a prova de que há uma lei silenciosa em ação que sempre protege quem carrega a verdade. Você não manipulou o cenário, você ativou uma força que transforma a soberba em humilhação garantida. O palco pode ter sido dele, mas o veredito é escrito pela sua resistência. Agora, se a sua simples permanência no caminho tem o poder de derrubar gigantes, o que acontece quando você usa ativamente o mecanismo exato pelo qual essa lei opera? Você já sentiu aquele alívio total, aquela certeza no fundo da alma de que o show de arrogância de alguém finalmente perdeu a plateia? O tempo daquela pessoa que tentava te diminuir acabou. Essa validade que ela carregava, feita de gritos e exibição, sumiu. Você não precisou revidar o deboche. Sua resposta foi mais poderosa. Você sobreviveu. E essa sobrevivência é o que faz todo mundo rir dele agora. O ego dele, que parecia tão forte, era apenas uma fantasia barata. E a vida, ou melhor,
A plateia exigiu que essa fantasia fosse retirada em público. Entenda isso. A confiança que você construiu na luta, aquela que não precisa de palco nem de aplausos emprestados, é inabalável. Ele dependia da aprovação dos outros para se sentir grande. Mas você se bastou. Sua força não está no barulho que você faz, mas na solidez do seu chão. Você percebe que cada vez que ele tentava te derrubar, ele só estava gritando sobre o medo que tinha de ser exposto. Enquanto a arrogância dele se tornou um fardo que o fez tropeçar, sua dignidade se tornou a prova de que quem zomba de quem é escolhido vira, ironicamente, o alvo da própria piada. Você já parou para pensar por que a arrogância tem um prazo de validade tão curto, mas a sua resiliência parece durar para sempre? Não é sorte, é um princípio. Há uma lei de exposição que opera na vida de quem tenta zombar da sua jornada. Essa lei não avisa, ela apenas garante que a máscara caia no momento mais público e irônico possível. Mas afinal, o que acontece com a reputação de alguém quando a lei da exposição entra em vigor? Descobrir como a verdade se torna a piada final é o que vai transformar seu entendimento sobre poder e silêncio. Você viu a pessoa arrogante se exibir e, por um tempo, pareceu que a multidão estava do lado dela. Mas saiba de uma coisa fundamental: o palco que ele montou não era para o show dele, era para a queda dele. A multidão não estava ali por admiração verdadeira, eles estavam apenas esperando. O arrogante é sempre o centro das atenções, mas só porque carrega um prazo de validade. Enquanto ele gritava e tentava diminuir você, você se manteve em silêncio e firme. Sua dignidade incomodou mais ele do que qualquer grito seu poderia fazer. O que ele não sabia é que a arrogância é um peso insustentável. É como tentar usar uma coroa feita de tijolos. Parece grandiosa, mas destrói quem a carrega. Você, por outro lado, estava construindo com raízes, com substância. É por isso que o tombo dele foi tão alto. A risada que você ouve agora não é sobre a sua fraqueza. É a celebração do público ao ver a farsa ruir. O tirano pensou que estava zombando de você. Mas, na verdade, ele estava apenas construindo a arquibancada para o seu próprio ridículo. Entenda que sua permanência é o fator de julgamento. A arrogância cria fogos de artifício que brilham forte e somem. Sua força, no entanto, é a fundação. E quando a poeira assenta e o riso cessa, a única coisa que resta é aquilo que foi construído com verdade e não com exibição. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda sobre o destino. Se a história dele é uma lição de moral, qual é o preço exato que a vida cobra daqueles que usam o ridículo como arma? Você pode ter notado o barulho, a gritaria e a tentativa desesperada deles de te diminuir. Mas entenda isto. A arrogância precisa de um megafone, mas a verdadeira dignidade não. O valor que você carrega não é medido pelo que eles dizem, mas pelo quanto você se recusa a ser abalado. Enquanto eles gastam energia tentando te derrubar, você acumula força na sua calma. Seu silêncio não é sinal de fraqueza, é prova de que sua base é inabalável, e isso é o que os intimida de verdade. Eles pensavam que a zombaria era a arma deles, mas você permitiu que ela se tornasse o espelho deles. Uma plateia que antes dava palmas para a performance arrogante, agora assiste ao colapso. E a ironia é evidente. A risada que era direcionada a você agora recai sobre quem gritou mais alto. Isso acontece porque a verdade sempre tem a última palavra. Você não precisou brigar ou responder ao ataque, você apenas precisou durar. E sua permanência, tranquila e digna, expôs a fragilidade deles para o mundo inteiro ver. O que testemunhamos é mais do que a queda de um orgulhoso. É a atuação de uma lei universal que ele ignorou completamente.
Ele acreditava que o ridículo era apenas um comentário, sem perceber que estava ativando um mecanismo muito mais antigo e infalível. Existe uma regra que governa o universo da soberania pessoal. Se você for o escolhido, essa regra transforma o veneno em nutrição. Mas qual é o princípio exato que garante que a arrogância sempre pague o preço total, mesmo quando a cortina se fecha e ninguém mais está olhando? O subtítulo diz tudo. Não construa com fogos de artifício. Fogos de artifício são barulhentos, brilham muito, mas somem em segundos. A pessoa arrogante que está sendo ridicularizada fez exatamente isso. Usou ruído, insultos e shows vazios para ter aplausos temporários. Mas e você? Você está focado em construir algo que dure. Lembre-se, o que está acontecendo com ele é a prova de que o aplauso alugado desmorona. Sua verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em ter raízes tão profundas que nenhuma piada ou crítica pode te derrubar. Sua fundação inabalável é feita de resistência silenciosa. Enquanto ele se preocupava em parecer invencível para a multidão, você estava ocupado ganhando experiência real. É essa experiência que te dá soberania sobre sua vida. Quando a luz da ribalta se apaga e a multidão cansa do espetáculo, o único lugar seguro é o chão firme que você construiu. Você não precisa provar nada com exibição. Sua permanência e sua dignidade são a resposta mais alta de todas. O fogo de artifício tem um custo zero de construção, mas um alto custo de exposição quando some. O que você está construindo pode demorar, mas a verdade é que estruturas sólidas não imploram por atenção. Elas apenas permanecem. Você viu o que acontece quando alguém tenta comprar validação externa. O universo sempre emite a conta, e a parte mais intrigante é esta. Se a arrogância é apenas um empréstimo de confiança, quem é o agiota que cobra os juros mais altos quando o show termina? Eles tentaram parecer gigantes, mas a verdade é que construíram sua altura com pilhas de orgulho vazias. O ego deles era como um prédio enorme sem alicerces, lindo por fora, mas pronto para cair ao menor vento. Você observou enquanto eles adicionavam mais peso, mais zombarias, mais barulho, até que a própria base, o caráter frágil, não aguentou mais. Lembre-se, o peso que eles carregavam não era poder, era insegurança pura disfarçada. E a diferença crucial é que você não precisa desse peso para se levantar. Você se apoia na sua verdade. Quando o caráter quebra, o ego desmorona publicamente, e o que era para ser admiração vira, ironicamente, a piada da cidade. Você não precisou fazer nada além de permanecer firme. A arrogância dele se tornou um show de comédia para a multidão, porque ele te ridicularizou no palco que ele mesmo construiu. Você não foi afetado porque sua força não dependia da aprovação externa. Essa é a sua soberania. A fragilidade dele provou que a verdadeira confiança não precisa gritar. Ela apenas permanece. Você entendeu agora? A exposição deles não é o fim da história. É o seu novo começo. Isso muda a maneira como você enxerga o próximo passo. Se eles usaram a voz para humilhar e caíram, como você deve usar a sua voz para construir algo inabalável? Não se trata do que você fará depois deles, mas sobre o que você fará com a verdade que agora está em suas mãos. Porque existe uma lei silenciosa, mais poderosa que qualquer ego, que define quem se levanta e quem é esquecido. Qual é o nome dessa lei que faz até o mais arrogante tremer? Enquanto ele fazia barulho, gritava e tentava diminuir você, a verdade silenciosa estava sendo escrita. A arrogância dele era uma fantasia emprestada, feita de aplausos vazios e validação condicional. Você não precisou lutar no mesmo nível, você apenas ficou parado, deixando sua base firme expor a fragilidade dele.
O padrão de como vencer não está em quem fala mais alto ou em quem zomba, mas em quem permanece inabalável quando a poeira baixa. Hoje, a piada não é você, mas sim o show de horrores que ele se tornou, provando que sua resiliência é a armadura mais forte. Sua força não é uma luz temporária. Ele buscava a admiração barulhenta, que é frágil e descartável. Mas você conquistou o respeito silencioso e inabalável. Onde ele tentou ser um ídolo momentâneo, você se tornou o ponto de referência que define a dignidade. As pessoas olham para a sua calma durante a tempestade e entendem que a verdadeira autoridade não precisa de permissão. Você não está reagindo mais. Você é o padrão que todos usam para medir a vitória real. Toda vez que alguém questionar como triunfar, a resposta é a sua história. O jogo virou e agora você carrega a verdade. Mas entenda, essa vitória não é apenas sobre o que ele perdeu. É sobre o que você descobriu em si mesmo. Você sempre teve algo que ele jamais poderia roubar ou imitar. Algo mais profundo que sua disciplina ou seu talento. Era uma lei do universo que protege o soberano e desmascara o farsante. Você está vendo a manifestação pública do colapso, mas ainda não viu a causa secreta que garantiu sua imunidade. O respeito que você carrega não é uma cortesia. Ele é o resultado permanente da sua sobrevivência. Aquele arrogante tentou diminuir você porque precisava de aplausos para se sentir grande, mas a atenção dele era temporária, como um aluguel que venceu. Sua dignidade, por outro lado, foi comprada pelo preço da sua resiliência. Você não precisa pedir licença para ser forte, pois construiu essa força naqueles momentos que ninguém viu, quando você suportou e permaneceu inabalável. Sua essência jamais dependeu da opinião de quem zombava. A piada nunca foi você, mas sim a fragilidade daquele que precisava te usar como degrau. A plateia que ele usou para se vangloriar é a mesma que agora ri do seu colapso. Isso prova que o seu valor é inegociável. Você é o padrão de referência agora. Você manifestou sua constância através da verdade, e essa permanência ofuscou completamente o brilho emprestado da arrogância dele. A verdade é que a arrogância sempre promete um trono, mas entrega apenas uma cadeira de rodas para a reputação. Você provou que a força não está em gritar mais alto, mas em ser o último a ficar de pé. Se o respeito que você conquistou é permanente e inabalável, e se a queda dele foi só o primeiro ato da justiça, então, o que a própria lei da vida exige que você faça com essa nova e definitiva autoridade que agora repousa nas suas mãos? O riso que ressoa agora não é uma coincidência, você precisa entender isso. Aquele que tentou diminuir você, usando o palco da arrogância para te ridicularizar, não percebeu que a plateia sempre se cansa do mesmo espetáculo vazio. Ele pensou que a zombaria era uma arma afiada, mas ela se mostrou um bumerangue, voltando com força total para atingir a reputação dele. Enquanto ele gritava e se exibia, você permaneceu firme, permitindo que a própria instabilidade dele o desmascarasse. O que parecia ser a força dele era apenas a fragilidade vestida de barulho. E agora você vê claramente, a gargalhada que ele esperava que o público desse de você tornou-se o som da exposição dele. Você nunca precisou lutar no nível dele. Sua dignidade e sua quietude foram o seu maior trunfo, provando que a verdadeira força não precisa de aplausos emprestados para existir. A confiança dele era um traje de gala roubado, que rasgou no primeiro teste de pressão. A sua é como uma armadura forjada na persistência, que se torna mais forte a cada golpe. O palco que ele usou para te humilhar virou o pedestal de sua própria piada, porque o mundo adora ver o orgulho ruir. A vitória não é sobre revidar, mas sobre sobreviver ao teatro dele e assistir à reversão.
Você apenas precisou continuar de pé para que a farsa dele ficasse óbvia para todos. Mas este colapso é mais do que apenas um momento de ironia. É uma lição profunda sobre o tempo e o julgamento. A arrogância tem data de validade, mas a sua resistência se torna a referência histórica. Você sabia que o maior poder que você possui não é a resposta, mas a capacidade de deixar que a vida revele a verdade por si só? É a sua quietude que agora ecoa mais alto que o barulho dele. Pense bem, se a queda de um arrogante é tão satisfatória, qual é o poder reservado para quem se recusa a cair? E agora, qual verdade sobre a soberania do seu próprio espírito está prestes a ser revelada? O que você está vendo agora é a diferença clara entre brilho temporário e luz duradoura. A pessoa arrogante se tornou a advertência, o exemplo público de como a vaidade desmorona sob o próprio peso. Mas você tem uma escolha soberana. Você escolhe ser a referência. Isso significa que sua força não precisa de palco ou de aplausos emprestados. Enquanto ele gritava e caía, você estava construindo, se mantendo firme. Sua verdadeira força está na sua dignidade inabalável. O mundo pode rir daquele que caiu, mas ele se curva perante aquele que permaneceu de pé. Entenda que a arrogância é apenas fumaça, um ruído alto que se apaga em instantes. Você não precisa competir com esse barulho vazio. Sua jornada é sobre fundação. Pare de buscar a popularidade alugada que ele tanto valorizou, pois ela tem data de validade. Sua missão é construir respeito permanente, aquele que nasce de vitórias reais e cicatrizes de resiliência. Você não precisa humilhar ninguém para provar seu valor, pois seu caráter, mesmo silencioso, é a prova viva de que a verdade é sempre mais forte que a performance. Se você carrega essa dignidade, você já tem a chave para o verdadeiro domínio. Mas o que acontece quando a queda de alguém não é apenas um acidente, mas o cumprimento de uma lei invisível? Ele achava que controlava o palco, mas, na verdade, estava dançando uma melodia escrita por forças que não respeitam o ego. O arrogante perdeu porque desconhecia a regra máxima sobre como o universo realmente responde à sua soberania. Você sabe qual é o preço final que todo aquele que se levanta com orgulho é obrigado a pagar? Você viu o que aconteceu. O arrogante pensava que o palco era dele, que o barulho e a zombaria iriam apagar sua luz. Ele usou a voz para tentar derrubar você. Mas você fez algo muito mais poderoso. Você simplesmente ficou de pé. Sua verdade, aquela que não precisa de gritos nem de palmas emprestadas, não é apenas uma ideia, é a sua fundação. Enquanto ele construía sobre fumaça e espelhos, você construiu em rocha. É por isso que o riso parou de mirar em você e agora ecoa no vazio que ele deixou. Sua verdade inabalável não brigou. Ela apenas esperou e agora tem a palavra final sobre quem ele realmente é. Entenda bem, sua força não foi emprestada. Ela foi forjada em silêncio. Você não precisou da aprovação de ninguém para saber quem você é. Essa é a diferença crucial entre você e quem zombou. Ele precisava do aplauso da plateia para se sentir grande, e por isso o poder dele era temporário. Mas a sua dignidade é um farol que não se apaga. O que ele via como fraqueza em você, sua calma, sua resistência, era na verdade a prova de que você é indestrutível. Você provou que a verdadeira confiança não berra, ela apenas permanece. Mas há algo ainda mais profundo neste colapso. Se a sua simples permanência já destruiu o palco dele, imagine a força que reside naquilo que você está prestes a manifestar. Você já sabe que sua verdade inabalável teve a palavra final sobre ele. Mas você consegue compreender como essa mesma verdade pode ser transformada em uma energia que não apenas sobrevive, mas que agora cria o seu futuro, dobrando o próprio tempo e o destino a seu favor.
A sua vitória não foi construída em cima de fogos de artifício, mas sim sobre uma fundação que nem o tempo nem a arrogância podem derrubar. Receba agora essa palavra profética. Você não é passageiro. A risada que o mundo dá hoje sobre o seu opositor é o selo de que a sua glória é inabalável e permanente. O que você construiu em silêncio é o que vai durar, e a sua dignidade já tem a palavra final.